Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Estamos aqui juntas, estamos quase encerrando o Novo Testamento. Só mais hoje e semana que vem a gente encerra já o Novo Testamento. E logo depois a gente já inicia no livro de Salmos. A gente vai encerrar o nosso relógio de oração esse ano no livro de Salmos, para a glória do Senhor. Então, hoje a gente vai meditar em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 ao 15. Vamos ler? Agora, já pela terceira vez, estou pronto para visitar-vos. Eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. De muita boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? Aqui Paulo tinha dito aos Coríntios que ele era o seu líder espiritual, que ele era o seu pai espiritual, né? Então ele não queria que os coríntios gastassem o seu dinheiro, os seus bens com ele. Ele não queria tirar proveito da igreja, mas ele queria se doar por ela. Ele tinha esse desejo de se doar, de ser olhado pelas pessoas como um homem piedoso, né? De ter uma vida piedosa e de cumprir o propósito de Deus, a qual ele foi chamado, né? Um propósito de Deus na vida dele. E Paulo desejava ser usado, né? Ele desejava ser usado para os seus filhos na fé, que ele conseguisse ver os seus filhos na fé crescendo cada vez mais espiritualmente, né? Conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a Cristo. E ele recusou, então, a usar esses seus filhos na fé em benefício próprio. E o que nós podemos aprender com isso? Que nós também não devemos, né, usar os outros com esse propósito. Nós não devemos usar as pessoas, muitas vezes, para nos parecermos boas, né, na frente deles. E muitas vezes nós fazemos isso, amadas. Nós fazemos isso de uma forma às vezes velada, mas nós fazemos. E basta vermos a nossa reação, né, quando alguém nos critica, quando alguém fala alguma coisa que parece que vai nos diminuir, na verdade, a respeito da ideia que ele tem, a respeito do que a pessoa tem sobre nós. E a nossa vergonha, até muitas vezes a nossa raiva, acaba revelando essa verdade do nosso coração. E você que é mãe, né, vai saber muito bem disso, do que eu tô te falando. Quando o seu filho faz você passar vergonha na frente de alguém, logo você se preocupa, né? A gente se preocupa, poxa vida, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Que eu sou uma péssima mãe, não é verdade? É isso que a gente logo pensa, né? Porque às vezes ele faz alguma coisa que você não sabe nem de onde veio. E ele faz e de repente, assim, meu Deus, o que vão pensar de mim, né? E eu falo isso por mim mesmo. Muitas vezes eu penso assim, quando os meus filhos fazem alguma coisa. E no fim a gente acaba se preocupando mais com nós mesmos do que disciplinar os nossos filhos para a glória do Senhor, com temor ao Senhor, por reverência ao Senhor. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que nós temos que fazer? Nós não devemos viver esperando dos outros qualquer coisa para merecer o nosso amor. Qualquer coisa que a gente fica esperando a pessoa merecer o nosso respeito ou a nossa admiração. Nós devemos servir como Paulo. Nós devemos servir disposto, sem esperar nada em troca do próximo. Servir e amar mesmo quando as pessoas não estão retribuindo para você. Que elas estão, às vezes, muitas vezes te ofendendo, né? Amar mesmo quando as pessoas não te fazem se sentir bem.
Amar mesmo quando as pessoas nos fazem passar vergonha por aquilo que talvez nem você mesmo tenha feito, como seus filhos. E assim que Paulo tratava os cristãos de Corintos. E foi assim que ele foi tratado por Jesus Cristo, em primeiro lugar. E dessa mesma forma que Cristo Jesus nos trata. O motivo pela qual nós não temos escapatória, né? Nós temos que imitá-lo. Nós devemos viver para imitá-lo. Então, dá quase para a gente ouvir aqui Jesus dizendo para nós, no nosso ouvido: filhos, eu servi vocês com alegria, me entreguei tudo a vocês, e parece que quanto mais eu faço, mais eu demonstro o meu amor, menos você me ama. Mas ainda assim, né? Ele se entregou sacrificialmente, ele se doou sacrificialmente por inteiro, por amor a nós. Mesmo antes de receber o nosso amor, ele se entregou. Nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. E somente pelo Espírito Santo de Deus, amados, nós somos capacitadas de amar o nosso próximo, de servir o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Ainda que esse próximo não te ame, faça coisas ruins para você, né? Ainda que esse próximo não faça aquilo que você esperaria, que gostaria que ele fizesse. E isso sim, quando você ama, mesmo assim, isso sim é amor sacrificial. E é isso. E é disso que nós precisamos, e é por isso que nós vamos orar nessa segunda-feira de oração. Por esse amor sacrificial. Que vamos pedir a Deus que Ele aumente esse atributo dele em nós, e no nosso coração. Que a gente ame o próximo, que nós possamos espelhar a Deus na nossa vida em amor ao próximo. Que você deseje isso para a glória de Deus. Um amor que ama, um amor que serve, um amor que não espera nada em troca. E que Ele faça crescer isso na minha vida, na sua vida também, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.